E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. E antes de começar esse vídeo, como sempre, quero pedir aquele like e também uma inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. Nesse vídeo eu vou trazer 3 nomes, vou trazer 3 empresas que muitas pessoas acabaram perdendo dinheiro. Uma é um pouco mais recente, uma já faz um pouco de tempo que o pessoal já está perdendo dinheiro, mas todas essas 3 empresas que eu vou trazer aqui enganaram muita gente. Muitas pessoas compraram ações dessas empresas, seja por influência de terceiros, por canais de investimento, por influenciadores, e acabaram se dando muito mal. Achando que iam ganhar dinheiro para sempre e acabaram perdendo muito dinheiro. E o engraçado é que quando a gente olha o número de pessoas físicas que entram nesse tipo de empresa é gigantesco. É engraçado como o pessoal acaba entrando em cada furada que a gente nem imagina. Inclusive, um desses nomes é uma empresa que eu também investi e acabei perdendo dinheiro. Era mais difícil de imaginar, no caso dessa empresa, ela cair tanto, mas acabou acontecendo, mostrando que qualquer tipo de empresa, até aquela empresa que você acha que é a melhor empresa do mundo, pode acabar dando errado. Ou seja, você nunca deve colocar todos os ovos na mesma cesta. Muitas vezes, empresas que você jamais imagina que vai passar por algum tipo de problema, pode passar. E esse é justamente o problema, o pessoal acaba se empolgando, baixando o preço médio e perdendo cada vez mais dinheiro. Devo lembrar que absolutamente nada nesse vídeo se trata de uma recomendação de compra ou venda, é apenas um vídeo de interesse informativo. E o primeiro nome que eu estarei trazendo é uma empresa já mais recente que o pessoal está perdendo dinheiro. Inclusive as notícias são bastante recentes com relação a essa empresa. Se trata da Ambipar, a AMBP3. Para vocês terem ideia, só no dia de hoje que eu estou gravando esse vídeo, as ações caíram 61%, só hoje. Imagine nos dias anteriores. À medida que o tempo vai passando e as pessoas vão percebendo, os investidores vão percebendo que a empresa não tem capacidade de sustentar a sua dívida, as ações acabaram despencando de preço. O engraçado é que se a gente olhar há tempos atrás, as pessoas que gostam mais de analisar números, as pessoas mais envolvidas com o mercado, jamais investiriam numa empresa como essa, porque os números da empresa continuam péssimos mesmo depois de toda a alta. As ações da companhia subiram mais de 2.500% em um curto período de tempo, sem trazer nenhum tipo de fundamento que justifique tanta alta. Então muitas pessoas acabaram entrando simplesmente pelo fato de todo mundo estar comprando e as ações estarem subindo muito. Foi no oba-oba. Muitos podem até ter ganhado dinheiro com essa especulação, o problema é que nem sempre você vai conseguir pegar no melhor momento. Muitas pessoas chegaram atrasado nas ações, as ações estavam andando lateralizadas durante um tempo e agora, poucos dias atrás, as ações despencaram e estão devolvendo praticamente todos os seus ganhos, tirando o dinheiro de muita gente que quis se aventurar nessa empresa. Um dos motivos principais que fizeram a ação cair agora recentemente é devido à notícia que a empresa contratou outra companhia para uma proteção contra os credores da empresa. Outro fator que surpreendeu também é que a empresa tem um caixa que foi relatado no demonstrativo dos seus ganhos, tem um caixa bem robusto para conseguir honrar o pagamento das dívidas. Então, algumas pessoas que analisam a empresa, que não quiseram dar o nome, falaram que tem essa incoerência. Então a empresa reporta que tem bilhões de caixa, mas quando tem que pagar as dívidas, não consegue. Então tudo isso gerou um certo medo nos investidores de que pode estar havendo algum tipo de fraude ou algo nesse sentido. Logo, as ações despencaram muito de preço. Então quem foi lesado foram aqueles investidores que entraram atrasados nas ações e compraram com o preço lá em cima. Só que para quem fica longe desse tipo de empresa que não tem fundamentos, pode não ter ganhado muito dinheiro com essa operação, mas também não perdeu absolutamente nada, que foi o meu caso. Apesar das ações estarem subindo dia após dia, eu sempre olhei para os números dessa empresa e nunca vi números interessantes.
ela estava numa situação complicadíssima. O engraçado é que a gente começou a ver até propagandas, seja na internet ou até na televisão aberta da empresa. E eu nunca entendi o porquê falavam tanto sobre uma empresa que nem sequer lucro estava dando. Então eu sempre achei engraçado. Graças a Deus fiquei longe da empresa, porque muitas pessoas que entraram agora atrasados certamente estão perdendo muito dinheiro e é difícil a gente imaginar a empresa recuperando. E antes de passar para a próxima empresa, eu gostaria de recomendar a plataforma de investimentos que eu utilizo aqui no canal, o Investing Pro. Eu garanto que você vai adorar a plataforma, tem diversas ferramentas que vão te auxiliar a fazer a análise fundamentalista das ações, te ajudando a obter os melhores resultados possíveis para a sua carteira. Você também tem acesso a carteiras de investimento recomendadas por inteligência artificial, que te ajudam a entrar nos melhores momentos e também a sair nos melhores momentos, te dando até a justificativa desses movimentos. Se você quer ter acesso a tudo isso com um desconto de 15%, utilize o cupom do canal, o cupom CADORIPRO. Basta apenas clicar no link aqui na descrição e adquirir a plataforma através do cupom. Aproveite! Outra empresa que muitas pessoas perderam dinheiro, nesse caso eu fui um deles, se trata da Cosan, a Kizan 3. A máxima da Cosan foi em 2021, a R$ 26,40 por aí. Eu lembro que nesse momento a propaganda sobre a empresa era intensa. Todos os sites, todos os canais de investimento falavam sobre a Cosan e sempre falando muito bem dela, que era uma das melhores opções de investimento da bolsa. Até o Barsi falava muito da Cosan, o grupo AGF também, todos falavam que estavam investindo pesado na empresa. Então, quando a gente começa a ver grandes investidores e grandes influenciadores que têm um pouco mais de respeito no mundo dos investimentos, a gente acaba se seduzindo e copiando aquilo que eles estão fazendo. Então, depois de certos estudos, analisando os números da empresa, que também naquela época eram interessantes, eu acabei comprando ações da Cosan. Eu comprei mais ou menos pelos 15, 14 reais, depois da ação ter caído bastante. Então ela caiu dos 26, quando chegou nos 15 eu comecei a comprar ações da Cosan. Eu só não imaginava que as ações iam chegar a R$ 5,20, que foi o preço da mínima recente. Então as ações despencaram de preço e eu acabei perdendo muito dinheiro investindo na Cosan, porque como todos falavam que a empresa era fenomenal e eu olhava os números da empresa e eu gostava, acabei me empolgando. Assim como a própria empresa acabou se empolgando comprando ações da Vale e depois tendo que se desfazer da participação na Vale. Isso gerou um prejuízo enorme para a empresa, a dívida também só aumenta dia após dia, os juros também não estão mostrando sinais de reversão para a queda, então o cenário ficou péssimo para as ações da Cosan. E agora recente a gente viu essa injeção de capital que vai ser feita na empresa, isso acabou até assustando mais ainda o mercado e as ações que estavam subindo recentemente começaram a despencar de preço novamente, estão novamente chegando perto das suas mínimas, destruindo totalmente o valor daqueles que investiram na empresa. O engraçado é que a gente viu de maneira extremamente lenta a ação se deteriorando cada vez mais. Eram notícias aparecendo falando sobre a venda de alguma empresa da companhia para reforçar o caixa que fazia subir, logo essas notícias eram desmentidas e a ação voltava a cair. Então, a gente sempre viu alguns momentos de recuperação que depois a realidade vinha à tona e as ações despencavam de preço. Então foi uma queda bastante difícil de suportar, porque não foi uma queda rápida, foi uma queda extremamente lenta, onde a gente viu decisões péssimas serem tomadas durante o caminho e nada sendo feito. Fora as declarações do próprio controlador Rubens Ometo, que só assustaram cada vez mais os investidores, onde ele tentava impor a queda nos juros em suas participações por aí em eventos, e cada vez mais a gente foi se assustando com as ações da companhia. Logo, a empresa perdeu muito valor. Imagine que as ações saíram de uma máxima de R$ 26 para hoje estar cotada a apenas R$ 5,97 por ação. É um absurdo. Essa ação certamente, além de ter me enganado, enganou diversos investidores e bons investidores que eu conheço.
Próxima empresa da lista é a Oi BR. Essa sim enganou muitas pessoas desavisadas, porque a empresa já faz muitos e muitos anos que está dando prejuízos constantes e mesmo assim todo mundo quis investir na companhia. Os juros estavam lá embaixo, as ações subiram bastante ali por 2020, 2021, até pessoas que não entendiam absolutamente nada de investimento estavam entrando, tanto que o número de pessoas físicas chegou a um número gigantesco. Diversos canais de investimento que falavam somente da Oi ganharam espaço. Então tinha canais por aí que só tinham vídeos da Oi. Os únicos vídeos que eram postados eram falando sobre a Oi. Obviamente esse pessoal estava aproveitando todo esse hype da Oi para ganhar cada vez mais acessos. Duvido muito que eles estavam preocupados com os acionistas da Oi, os seus seguidores que compraram cada vez mais ações, e o que aconteceu no final foi que as ações despencaram. De lá para cá as ações caem mais de 99% e certamente todo esse pessoal, todas essas pessoas físicas que foram enganados por aí, perderam muito dinheiro investindo em Oi. A empresa fez diversos grupamentos de lá para cá, dividindo cada vez mais o valor investido desse pessoal que baixou o preço médio diversas vezes. O pior é que teve gente que colocou muito dinheiro na Oi, o valor significativo, e perdeu cada vez mais. Não bastando isso, muitos canais continuaram fazendo vídeos falando que era interessante aumentar posição na Oi, só que depois de tanto tempo com as ações caindo, a maioria deu o braço a torcer, desistiu da companhia. Os canais que falavam sobre ela acabaram perdendo cada vez mais visualizações, porque não tem como você sustentar uma mentira por tanto tempo. E hoje as ações estão lá largadas na Bolsa de Valores e toda vez que a gente vê notícias com relação à empresa, a gente vê que a falência está cada vez mais próxima. Aliás, até hoje eu não entendo como as ações da Oi continuam sendo negociadas na Bolsa de Valores. A empresa só derrete e só tira cada vez mais o valor do acionista. A gente vê cada pouco trocando o CEO e nada acontecendo. A empresa tomou uma proporção de dívida tão alta que a gente não consegue mais ver solução para uma empresa como a Oi. E o que é mais triste é que muitas pessoas caíram no conto do vigário, compraram ações da Oi e baixaram o preço médio bastante, perdendo cada vez mais. Muitas pessoas até hoje ainda acreditam na empresa, o que eu acho algo extremamente triste. Valeu pessoal, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like e se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado e até o próximo vídeo aqui do nosso canal.